Todo mundo aqui já sabe que eu amo o grande livro mágico, né? Que eu chamo, que é a Bíblia. E eu tava meditando ontem, sabe? Ontem, esses últimos dias eu tô tendo muitas respostas de oração e muitos pensamentos, sabe? Pensamentos acelerados, outros nem tanto, mas a nossa reflexão e nossa busca constante, né? De se encontrar, de encontrar o novo, de viver algo mágico dentro do que a gente quer, me fez refletir muito e eu fiz umas anotações, sabe? E em cima disso que eu leio e busco muito, que é a Bíblia, né? E em Provérbios 23:7 fala sobre isso. E é uma coisa que a gente estuda aqui também, e eu queria falar pra gente. Assim como imagina a sua alma, assim você é. Nossa, quando eu li isso, e eu já tinha lido algumas vezes, sabe? Mas quando eu li novamente isso, e sempre quando eu leio algumas passagens bíblicas, né? Sempre muda muito o que eu penso, o que eu sinto, sempre aparece coisas novas dentro de mim, sabe? E quando eu li em Provérbios 23:7, que assim como imagina que a minha alma é, assim como imagino, o que é a nossa alma? Nós somos corpo, alma e espírito, né? Quando a gente estuda, principalmente na área da psicologia, a gente entende que somos corpo, matéria, né? Somos corpo. Espírito, né? Que a Bíblia também diz que o espírito voltará para Deus, para o nosso Criador. E somos alma. O que é a alma? A alma é o nosso ego, é nossas emoções, as nossas vontades. Isso é nossa alma. E assim como a gente imagina que a nossa alma é, assim ela é. Isso fala totalmente do poder do subconsciente, sabe? Isso fala totalmente do que a gente pensa. Isso fala totalmente da neurociência que a gente vem estudando e praticando e lendo os livros aqui. Isso fala totalmente de colocar a fé em prática sobre a lei da atração. É tudo isso aqui, é tudo Bíblia. E é muito interessante, sabe? Que quando a gente fala que a gente precisa se renovar, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente escuta, o que a gente está conversando, o que a gente está vendo, assim como a Bíblia também fala sobre isso, né? Para guardar o coração. E o coração são as nossas emoções, logo é a nossa alma, né? Que é tudo a mesma coisa. E é interessante ver isso que nos dá respaldo para que a gente consiga, para que a gente avance, porque a gente pode mentalizar que somos coisas boas ou coisas ruins, só vai depender da gente, tudo depende da gente. E esse respaldo para mim traz até paz, sabe? É muito significativo. Aí eu coloquei aqui assim, fiz umas anotações, né? A vida muda quando você muda a conversa que você tem dentro de você. E a gente conversa o tempo todo com a gente, sabe? A gente está o tempo todo conversando, a gente está o tempo todo remoendo ou digerindo ou ruminando, aí vai da tua interpretação. Mas a gente está o tempo todo nessa pegada, a gente está o tempo todo ou validando, ou descaracterizando, ou desvalidando alguma coisa. O que você está fazendo hoje, sabe? Aí eu fiz algumas anotações que são as anotações mais básicas, né? Que todo ser humano passa, ou em algum momento está passando por isso. Palavras que a gente conversa com a gente, frases que a gente fala pra gente, que eu não consigo. Ah, eu não vou conseguir, ah, eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente, ah, eu não vai ser bom por esse caminho. São essas coisas, principalmente as negativas, que vêm primeiro até a gente. Outra frase, eu sou um fracasso. Essa eu acho muito pesada e eu já ouvi pessoas falando sobre isso, sabe? Quando eu estava num grau muito forte da minha depressão, quando eu passei por um momento de depressão, de muita química no meu corpo, né? Porque a depressão é a química do nosso corpo, a gente entende isso também, mas também tem um lado sentimental, que tudo está sendo mexido, trabalhado, são coisas ali. E eu achava realmente que era um fracasso. E olha que interessante, era o auge da minha vida. Eu morava num lugar muito privilegiado, assim, na rua de trás da praia. Olha que loucura. Eu tinha um estúdio que ainda estava crescendo, que eu ainda iria para um lugar maior. E eu estava fazendo dinheiro naquela época. E mesmo assim, eu me via como um fracasso. Eu me achava um fracasso. Aquela tristeza da depressão me levou a isso, porque assim como eu imagino que a minha alma seja, assim ela é. Olha que loucura. Que loucura, onde a gente se deixa ir, onde a gente se leva com o poder do nosso pensamento, do que a gente fala pra gente.
Então a gente tem que ter muito cuidado, porque não somos um fracasso. Nós vamos conseguir e conquistar tudo que a gente quiser. Outra palavra, outra frase que muita gente fala, não posso. Todo mundo fala, mas eu não posso, mas eu não consigo, mas eu não posso. Não, gente, a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece, mas a gente precisa, às vezes, priorizar. Às vezes precisamos ser inteligentes e priorizar e seguir um caminho para conquistar tudo que a gente quer, né? Precisamos ser inteligentes também, né? Mas não fale mais isso para você, não aceite essa falsa verdade, né? Essa mentira interna que você coloca dentro de você. E tudo que eu tô falando aqui foi coisas que eu já passei ou que eu passo, tá? Ninguém acredita em mim. Isso é uma coisa que é muito interessante. Eu nunca pensei no outro. Essa frase eu nunca usei para mim. Mas eu sei que pessoas existem, que pessoas pensam assim, porque existem pessoas que precisam de validação. Ou validação da pessoa que vive, ou a validação dos pais, ou a validação dos amigos, ou a validação daquele grupo que ela convive. Eu, graças a Deus, nunca tive isso. Isso não é uma coisa perto, sabe? Não é uma coisa próxima. Tudo que eu quis fazer, eu fazia. Eu não tinha essa coisa de não acreditar. Eu preciso que alguém acredite em mim para eu seguir. Isso eu não tive. Isso para mim já foi mais fácil. Mas eu sei que tem pessoas que precisam. Eu tenho amigas que ligam e falam: o que você acha? Tu acha que eu vou conseguir? Aí eu falei assim: só quem pode saber é você. E eu vou falar sempre que você vai conseguir, porque eu vejo você conseguindo. Mas isso depende de você. E eu sempre jogo uns gatilhos para que elas pensem e tentem crescer e evoluir, sabe? Porque eu vejo também que a religião, a religiosidade, ela trava muitas pessoas, né? E a grande maioria das minhas amigas, das pessoas que eu convivo, fazem parte de uma determinada religião, né? Elas se religaram, né? Mas isso também, se a gente não tiver esse cuidado, sufoca. Porque a gente segue uma doutrina do homem, não de Deus. A gente não lê a palavra pura da Bíblia, né? Como hoje eu tenho praticado isso e tenho tido outro entendimento. Eu não sou aquela pessoa crítica que eu já fui um dia. Eu não sou aquela pessoa metódica que eu já fui. Não, eu quero entender, eu quero conhecer, eu quero aprender, eu quero entender outras religiões, o que você está pensando, não porque você é certo ou eu sou certa, mas é por conhecimento, por agregar conhecimento, né? Não, eu não estou aqui no papel de, eu sou santa, você é pecador, ou você é perfeito e eu sou errado. Não, eu quero entender, o conhecimento é isso, a gente nunca sabe de tudo, a gente não é nada aqui. A gente está evoluindo e crescendo, e às vezes uma coisa que a gente conversa com determinada pessoa que faz a gente crescer e evoluir. Eu já comentei aqui no vídeo também que eu tinha duas avós. A minha avó materna era espírita, mas espírita mesmo, eu só não sei se era Umbanda ou Candomblé, mas ela era espírita de colocar roupa mesmo. E a minha avó paterna era cristã, evangélica, de ir pra igreja. Então, assim, eram extremos. E eu circulava nesses extremos muito bem, porque eu amava conversar com as duas. As duas tinham cabeças, pensamentos, vivências completamente diferentes uma da outra. E eu gostava de conversar e entender os pontos de vista delas. E eu acho que isso me ajudou de certa forma, sabe? Me ajudou a transitar e procurar entender mais as pessoas. Por isso que eu gosto tanto de conversar, por isso que eu gosto tanto de entender. Por isso que eu sempre, quando eu vou fazer alguma coisa, eu procuro me colocar no lugar da pessoa, para eu tentar não magoar, não ferir a pessoa. Ou então me resguardar da pessoa quando eu vejo que não é uma pessoa digna de que eu me abra, né? Porque a gente também tem esse cuidado. A maturidade nos leva a isso, nos leva a ter cuidado com a gente também, de não se entregar, não se doar, não ser muito a gente para as pessoas, que às vezes as pessoas não merecem. E é real isso. Tem pessoas que não merecem. E eu já fiz um vídeo aqui falando também sobre vampiros. Vampiros da nossa energia. Existem amigos que são vampiros. Amigos que são vampiros, que não são amigos. São pessoas que querem te sugar. Sugar o que você tem, sugar quem você é. Querem sugar você. Tanto no espiritual quanto no financeiro. Querem sugar, não querem você com uma essência de verdade, sabe? E a gente tem que ter esse cuidado também. Isso tudo tem a ver com isso, com o que a gente pensa, com o que a gente mentaliza, com o que a gente está deixando a nossa mente entrar ali e receber, né? Quando você muda essa conversa interna, a sua postura muda também. E é impressionante. Do ano passado para cá, eu sou uma outra pessoa. E tem pouquíssimo tempo. Mas eu entrei num processo de estudo tão forte, tão profundo, eu entrei
entrei assim de uma maneira tão forte, querendo me entender e querendo entender coisas, e eu sei que eu não vou entender tudo, porque a gente não vai ter todas as respostas, mas eu tô sentindo uma paz, eu tô sentindo um renovo, eu tô sentindo uma transformação interna. Isso é poderoso demais, sabe? O entendimento, né? Renovar, né? A mente todo o tempo, renovar o entendimento, isso é bíblico também. E eu acho que a gente precisa hoje se ligar nisso, sabe? Essa coisa mexeu muito comigo. Assim, Provérbios é um livro que quem não gosta de religião, igreja, e quem não gosta, não entende a Bíblia, mas quer entender um pouco mais sobre você como ser humano, leia Provérbios. Provérbios sempre dá muitas dicas de condutas para o homem, sabe? Como a gente deve fazer, o que a gente deve evitar. E eu acho que geralmente as pessoas falam, quer começar a ler a Bíblia? Começa lendo os livros do Novo Testamento. Eu já não acho, eu já acho que tem que começar a ler Provérbios, sabe? Sempre com uma leitura de uma tradução mais atual, para que você venha ter mais facilidade com o entendimento. E depois você vai lendo, passeando nos outros livros, né? Quem não sabe, a Bíblia tem 66 livros ali dentro. E dentro de cada livro, procura entender quem é cada autor, né? Um exemplo que eu posso dar é o livro de Lucas, né? Lucas, ele era o quê? Ele era um médico. Então, tudo que ele vai escrever ali, o olhar dele é um olhar de um profissional. Então ele fala muito de milagres. Eu acho que é o que mais fala sobre milagres. Porque como ele era um médico, isso devia ser uma explosão na mente dele. Ele vê uma pessoa, vê Jesus ali fazendo milagres, ele sendo médico. Então, por isso que ele identifica tanto essas passagens de milagres, né? Mateus era um publicano, um coletor de impostos. Ele lidava com dinheiro, com números. Então, ele fala muito no livro dele, de Mateus, ele fala muito sobre números, sobre quantidade de pessoas, quantidade de coisas, sabe? Porque é a vivência dele. E a gente tem que entender isso quando a gente lê um livro, né? Quem é essa pessoa que está lendo, que está escrevendo, qual é a visão dela? Eu acho que isso facilita muito também. E o livro de Provérbios, como fala muito da conduta, isso é uma explosão para mim. E quando eu leio essa passagem, eu sempre leio essa passagem, e essa passagem, uma outra também, essa outra eu acho que está em Mateus, eu acho que nem está em Provérbios, mas que resumidamente fala assim, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo Espírito que habita em você. Nossa, essa passagem para mim é uma explosão, sabe? Eu tenho a minha passagem bíblica que está em Salmos, eu sempre falo, né? Salmos 46:10, que sempre quando Deus vai falar comigo, ele usa muito essa passagem. Mas eu acho que essa outra passagem que eu falei, ela é uma explosão, porque quando a gente começa a entender que existe um Espírito, que é um Espírito Santo, que é um Espírito de Deus, que é algo separado. Eu não estou nem falando de religião, tá? Só tô falando de Bíblia. E quando existe um Espírito que ele tirou um homem, que era Jesus, da morte, ele fez reviver essa pessoa ressuscitou, e esse mesmo Espírito habita em mim, habita em você. É muita honra, sabe? É muita misericórdia também, porque a gente não merece nada disso. E mesmo assim Deus faz e fez. E ter essa consciência nos faz querer continuar, sabe? Nos faz querer evoluir, crescer e conquistar também. Então que hoje você venha ter conversas saudáveis com você. Essa noite foi uma noite que eu pensei muito em muitas coisas e pessoas e pessoa. E a gente tem que estar sempre aberto para entender o cenário e para trazer sempre o melhor para dentro da gente, sabe? Eu tenho certeza que as pessoas certas estão vendo esse vídeo, porque sempre falo que eu oro para que as pessoas certas vejam os vídeos certos, né? Porque o objetivo do canal é esse, é gerar explosão e transformação da mentalidade, né? Então, a partir de hoje, cuide da sua maneira de falar com você mesmo. Cuide da maneira que você vai planejar, que você vai pensar, que você vai ouvir. Mude isso. Mude esse entendimento, sabe? Mude que os coaches falam de mindset, né? Mude a sua mentalidade.
porque nós somos a nossa mentalidade, nós somos a nossa alma. E eu acredito que quando a gente muda, tudo ao redor vai mudando, como eu sempre falo, né? Tudo vai, as coisas vão se conectando, né? As coisas vão se unindo, se agregando, conexões estão sendo feitas, pessoas, lugares, as coisas vão acontecendo, porque tudo coopera para o nosso bem, como está na Bíblia também. Em Deuteronômio 28 fala também que as bênçãos, e que eu também adoro essa passagem, que as bênçãos te perseguirão, adoro isso, e eu vivo isso, sabe, eu quero viver cada vez mais isso, as bênçãos me perseguindo, e que você venha viver isso também, sabe, que você venha ter outra mentalidade, que você venha refletir isso e mudar dia após dia, que o objetivo da nossa mudança é esse, dia após dia. Eu acho que eu falei tudo por hoje, um beijo.